Bom dia, meus alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Eli da Silva Braz, oitavos anos A, B, C e D. Vamos nós começarmos uma nova aula com um novo conteúdo correspondente ao terceiro ciclo. Hoje nós vamos falar de matemática algébrica. Eu sou o professor João Carlos, como vocês já me conhecem, e o assunto hoje será sequências numéricas. Mas essas sequências numéricas têm dois nomes, porque nós temos duas maneiras de trabalhá-las. Primeiro, nós temos uma maneira, aquela que segue uma sequência, os seus termos seguem sequências, e temos uma que os termos não seguem sequências. Uma forma básica. Quando eu falo de sequência, sequência não é somente sequência numérica. Eu tenho sequência numérica, eu tenho sequência de sapato, eu tenho sequência de escova de dente, eu tenho sequência de triângulos, de bolinhas de gude, qualquer coisa você faz sequência. Você dentro da sala é uma sequência. Vocês não ficam um atrás do outro, um do lado do outro. Isso é um tipo de sequência. Aí nós vamos trabalhar para saber se ela é uma sequência recursiva ou se ela é uma sequência não recursiva. Geralmente nós trabalhamos sequências numéricas, porque afinal de contas nós estamos falando de matemática. Mas eu tenho sequências de letras. Eu tenho aquelas letras muito doidas que você junta. Ali eu posso falar que ela é uma sequência tal, conforme ela está montada. Também, se ela não está montada numa sequência óbvia, você tem ela com outro nome, uma outra definição. O que vale ressaltar aqui, meus alunos, é o seguinte: sequência recursiva. Nós estamos hoje começando a 9ª videoaula de matemática algébrica. Hoje é 10/9, professor, eu que vos falo, João Carlos. Teve um cara no passado, porque matemática ela deriva muito de estudiosos lá do passadão, que a gente não pensava nem existir. Nosso mundo ele gira em torno de sábios. E os caras no passado eles faziam tanta coisa ao mesmo tempo. Eram astrólogos, astrônomos, cientistas, eles queriam descobrir o elixir da longa vida, e nisso deles quererem descobrir o elixir da longa vida, eles descobriram outras coisas. Nós tivemos auxílio do povo árabe, tivemos auxílio do povo romano, tivemos muito do povo grego, né? Aquela região ali da Grécia, grandes gênios. Se fosse hoje, eles eram considerados malucos, mas eram gênios. Na Itália, por exemplo, nós tivemos grandes gênios para todas as disciplinas. Deixaram um legado imenso. Temos o caso de Leonardo da Vinci, que era um cara fantástico. Tivemos Michelangelo na sua área. E também tivemos um cara, falando em termos de matemática, que se chamava Leonardo de Pisa. Bom, Pisa é uma cidade. Não é para pisar nos outros, não. Pisa é uma cidade. E ela se destacou porque um engenheiro lá, um desses curiosos daquela época, um dos estudiosos, que não esqueça que a nossa matemática vem também desde a época do Egito. Pensa como que isso é velho. Depois vocês pensam que eu sou velho? Então, olha só. Você tinha essa cidade de Pisa e lá se encontrava um cara chamado Leonardo, que era conhecido como Leonardo de Pisa. E Pisa, como eu estava falando inicialmente, tem como destaque até hoje um monumento conhecido mundialmente, que é a Torre de Pisa. A torre que está inclinada. Houve alguma falha
ali no terreno e essa torre inclinou. Ela não cai, desde que não tenha um terremoto. Mas ela é inclinada, o seu eixo é fora do plumo. E ele é conhecido como Fibonacci. Fibonacci é um dos idealizadores dessas sequências, um dos estudiosos. É o cara que deu o pontapé inicial. Então, Fibonacci, até hoje, você escuta, a gente estuda ele no ensino fundamental, no médio, nas faculdades, principalmente nas áreas de exatas. Ele deu duas definições que, ao longo do tempo, claro, não foi recursivo assim, mas ele deu a ideia do que seria uma sequência. Os números têm uma sequência, os dados têm uma sequência de queda que você pode estudar. Os pincéis eu tenho sequência de colocar na minha caixinha ou não, né? Mas tudo é sequência. Quando eu coloco numa sequência formada, determinada, cada pincel que a gente vai chamar de termo, cada termo numa sequência, numa forma de ser colocada, eu terei uma sequência recursiva. Porém, quando eu pego aquela minha caixinha lá, aquela caixinha de sorvete, e jogo os pincéis aleatoriamente, o que eu tenho? Eu não tenho uma sequência lógica. Eu vou ter o quê? Uma sequência não recursiva. Não recursiva. Então eu coloquei três conjuntos aqui só para a gente ter uma ideia. Isso daqui é o conjunto dos números que você conhece, certo? E eu tenho aqui uma lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os termos. Cada elemento desse aqui nós vamos chamar de termo. Eles estão numa sequência, num padrão. Se eles estão num padrão, eu tenho uma sequência recursiva. Isso é uma regra de formação. Agora, se você, aluno, tivesse colocado 6 aqui, o 4 aqui, o 2 aqui, fora da forma, eu teria o quê? Uma sequência não recursiva. Aí eu dei outro exemplo aqui, os múltiplos de 3. Tá vendo aqui, ó? Múltiplos de 3. É uma sequência recursiva. 3, 6, 9, 12, 15. Aí você vai virar para mim assim, professor, não é isso, não pode ser uma sequência. Sim, é uma sequência padronizada, ela tem uma forma. Porque olha só, daqui para cá eu tenho 3. Daqui para cá eu tenho 3. Se você fizer assim, que nós vamos ver essas questões aqui muito em atividades que iremos fazer, que eu vou colocar vocês para descobrirem os valores. Então olha assim, tem um termo para isso, a gente vai ver. Daqui para cá tem quanto? 3 de diferença. Então nós vamos pensar assim. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. Eu segui uma forma, eu segui um padrão. Então você tem o quê? Uma sequência recursiva. E se fosse múltiplo de 4, de 2? Você também teria um padrão. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você não está tendo um padrão? Para que eu tenha o 6, eu somei o 4 com 2. Para que eu tenha o 8, eu somei o 6 com 2. E assim sucessivamente. Nesse outro caso aqui, coloquei jogada do dado. O que é a jogada do dado? O dado, você joga ele tem uma sequência numérica, não tem? Então aquele cara, quando cai daquela determinada maneira, a face do dado, que eu fiz assim, ó,
uma coisa aleatória, eu teria o quê? Um termo, uma sequência não recursiva. Por quê? Porque os termos não têm uma regra. Não vai cair sempre 1, 1. Não vai cair sempre 1, 2. 1, 3. 1, 4. Não, não vai. Ele é aleatório. Se ele é aleatório... Ah, quer ver um exemplo legal? Você pega um saquinho com seus amigos, coloca umas bolinhas numeradas. Claro, inicialmente eu vou colocar ela o quê? Numa sequência recursiva. Aí falo para você assim, aluno, põe a mão aí e tira uma bolinha. Aí você tirou o número 1. Aí, outro. Vai aí, tirou outro número, que não é o 2. Então, já não vai ser uma sequência recursiva. Vai ser uma não recursiva. Ele fugiu da norma, do padrão. Tá entendendo assim? Então, vou dar um segundinho para vocês dar um cheque aqui para nós concluirmos essa nossa tese. Porque aí nós vamos ver o quê? Uma coisa chamada... Você vai ver já já. Pensa aí. Anota. Enquanto eu dou a voltinha aqui. Conta até 5. 1, 2, 5. Dando continuidade à nossa questão, veja bem, eu coloquei aqui algumas informações adicionais à nossa sequência recursiva e não recursiva. Algumas informações que eu julguei importantes. Então, quando eu falo de sequências, eu também posso acrescentar isso a sequências infinitas e sequências finitas. Infinitas, o que é uma sequência infinita? É aquilo que não tem fim. Isso aqui, por exemplo, é uma sequência o quê? Infinita. Está vendo reticências? Então ela é infinita. Se eu não tivesse essas reticências aqui, aí eu estaria dando um fim à minha sequência. Seria uma sequência finita. Infinita. Finita. Parou. O último termo de uma sequência é conhecido por enésimo e será sempre representado por AN. O N é o termo em questão. E a esse termo em questão é enésimo. Enésimo. N. Que a gente vai utilizar. Então, o que eu julguei aqui importante para essa nossa primeira aula sobre sequências recursivas e não recursivas é o que? Primeiro determinarmos o que vem a ser uma recursiva. Recursiva é aquilo que tem forma, uma sequência óbvia, padronizada. E o que vem a ser uma sequência não recursiva? É aquela que é aleatória. Veja que eu coloquei um exemplo aqui bem legal para a gente encerrar. Isso daqui é uma sequência infinita de números primos. Veja, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e vai por aí. Então ela é infinita. Além dela ser uma sequência infinita, ela é uma sequência não recursiva. Por que ela é não recursiva? Porque aqui eu não estou tendo um padrão. Veja, daqui para cá eu soltei quantos números? 12, soltei um aqui. Do 13 para o 17, saltamos quem? 14, 15 e 16. Então aquilo que está fora daquele padrão é uma não recursiva. É um exemplo besta, mas só para você entender.
vocês estão em ordem para sair da escola. Um aluno X qualquer está fora do padrão. 2 alunos estão fora do padrão. Então eu terei, nesse caso, o quê? Uma sequência não recursiva. Porém, quando vocês estão todos perfilados direitinho dentro do padrão exigido pelo nosso colégio, você está onde? Numa sequência recursiva, porque está em forma, os termos que são vocês estão dentro dos padrões, na forma. Então eu acho que eu deixei bem claro isso. Nós vamos para a próxima aula amanhã ou ainda hoje. Na semana que vem nós teremos talvez as nossas aulas online, que vocês serão comunicados. Muito obrigado, tchau gente, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. O importante é estudarmos. Não esqueça, matemática ajuda demais. Vão pensando aí numa pergunta para minhas próximas aulas. Ficam todos na paz.